Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, não preciso dizer o resto, a maioria de vocês sabe de cor. A palavra de cor significa de coração, ou seja, aquilo que está lá no nosso íntimo, no íntimo da pessoa. Mas será que isso que a gente sabe de cor, ou seja, será que este versículo está realmente no coração? Será que este Deus que amou ao mundo de tal maneira está decorado em nós? As pessoas descrentes, infelizmente, não podem mesmo ter no coração o amor de Deus. Mas e nós? Sabemos de coração este amor tão grandioso de Deus? A resposta está na ponta da nossa língua, assim como o versículo decorado. Sim, o amor de Deus está no meu coração, está no teu coração. Jesus deu a sua vida por mim, deu a sua vida por ti. E nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Sem dúvida, isso nós cremos desde quando éramos crianças. Isto ouvimos na instrução de confirmandos, em cada culto, nos sermões, nos estudos bíblicos, nas devoções. Mas aqui existe um problema que acontece quando as coisas foram decoradas, quando tudo está na ponta da língua, ou seja, quando tudo fica no automático. Neste quarto domingo de Quaresma, as leituras bíblicas nos levam a refletir sobre este grande amor de Deus, um amor que nós nunca vamos entender com a nossa razão. Só existe um jeito. E isto Jesus explicou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Convido a todos vocês para mais esta pregação da semana, neste culto online. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Amém. Humildemente vamos confessar os nossos pecados perante o nosso Deus.
Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Ele teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder para serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos. E fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede, e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Efésios 2, 8-10, onde lemos: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. A leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje está conforme João, no capítulo 3, dos versículos 14 a 18, onde está escrito: Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Tudo calmo, tudo quieto naquele local. Mas no fundo, uma tempestade no seu coração. Tanta raiva, rebeldia, tanta frustração. Alguma coisa errada no seu coração. A tristeza desorienta e revolta. As limitações frustram e entristecem.
onde pode procurar alguma paz ao seu coração, tão errado em meio à tempestade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você e eu fomos a meta desse amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse Deus veio combater a amargura, seu amor nos protege dia a dia. Ele é quem nos capacita a voar nos mais altos céus, faz habitação no nosso coração. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você e eu fomos a meta desse amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Existe um problema quando fazemos tudo automaticamente. Claro que no dia a dia, de tanto repetirmos certas coisas, nem precisamos mais fazer algum esforço para o que fazemos. E isto, por um lado, é muito bom. Mas também pode ser ruim. Por exemplo, no casamento. De tão acostumados um com o outro na relação de marido e esposa, a rotina pode enfraquecer certas atitudes que antes aconteciam no tempo do namoro e do começo do casamento. E isso pode esfriar o relacionamento. A rotina é um grande perigo para o casamento. Isso também é verdade neste casamento entre o cristão e Jesus, entre a igreja e o noivo Jesus. Sem dúvida, quando tudo fica no automático, na rotina, quando tudo fica simplificado, quando tudo fica decorado, podem surgir problemas no amor, também no amor de Deus. O amor de Deus é uma coisa muito simples, mas algo muito complicado quando fica apenas na razão humana e não está no coração. Até porque o amor de Deus não é uma coisa que pode ser de razão, de cálculo, de raciocínio. É isso que expressam os textos bíblicos deste culto. Isso pode ser percebido da história de Nicodemos, um homem que tinha decorado o amor de Deus, mas no sentido errado, ou seja, tinha racionalizado. Nicodemos era professor da Bíblia, mas por incrível que pareça, não entendia nada da Bíblia. Mas como um professor da Bíblia não entende nada da Bíblia? O espanto vem do próprio Jesus. No Evangelho, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Antes desta pergunta, Jesus tinha dito a ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ficou confuso, mas como isso, nascer de novo? Tem que voltar à barriga da mãe?
Não, disse Jesus, é preciso nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual, explica Jesus. Isso deixou Nicodemos ainda mais confuso. Apesar de todo o conhecimento intelectual a respeito das Escrituras Sagradas, faltava para este homem, sincero e preocupado, o conhecimento espiritual. Faltava-lhe o nascer de novo. Vocês percebem algo espantoso? Alguém pode até conhecer a Bíblia de cor e salteado, conhecer todas as verdadeiras doutrinas bíblicas, mas ao mesmo tempo ser muito ignorante com respeito ao amor de Deus. Um exemplo bem radical é a história de Jesus quando usou um chicote para as pessoas entenderem o amor de Deus. Este foi o evangelho do culto passado e o sermão do pastor Fernando. Jesus expulsou os mercadores do templo e ordenou para que não fizessem da casa de Deus um mercado. Na verdade, Jesus nem estava falando do templo feito de tijolos, de pedras. Ele falava do seu corpo, conforme o evangelista João explica no capítulo 2, um pouco antes desta história de Nicodemos. Este é um perigo que todos nós corremos. O risco de transformar o corpo de Jesus, a igreja, numa coisa lógica do mercado. Mercado é a lei do comércio, a lei da troca. Eu trabalho para alguém e recebo em troca dinheiro ou algum bem. No final das contas, tudo neste mundo funciona pela lei do mercado, da oferta e da procura das trocas. Nada é de graça, tudo custa alguma coisa. É assim que o mundo funciona, na lógica do mercado. Quando Jesus expulsou os vendedores do templo, ou quando disse para Nicodemos que, mesmo sendo professor da Bíblia, ele não entendia nada das coisas de Deus, Jesus estava dando um recado para todos nós hoje. O amor de Deus revelado através de Jesus e que está presente na igreja verdadeira, este amor não funciona do jeito como as coisas do mundo funcionam. Vejam, irmãos e irmãs, sem perceber podemos colocar Deus e as coisas de Deus no mundo da razão. Por exemplo, dou a minha oferta, faço uma obra de caridade, sigo os mandamentos. É um serviço, é uma troca. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Assim Deus me dá o que eu preciso e eu lhe dou o que ele me pede. Esta lógica estava na cabeça de Nicodemos e de maneira muito sutil e disfarçada. Está no nosso coração, ou melhor, no nosso intelecto, no nosso raciocínio. Para desconstruir esta lógica, Jesus lembrou a Nicodemos um fato que aconteceu com o povo de Israel no deserto no tempo de Moisés. Eu convido para ouvirmos a leitura do Antigo Testamento e que narra esta história. Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. A cobra de bronze. Então os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés os tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste.
Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Até aqui a leitura. Nicodemos conhecia muito bem essa história. Por isso as palavras de Jesus, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. E logo depois, então, João 3,16, aquelas palavras que sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se hoje alguém de nós é picado por uma cobra venenosa, imediatamente a salvação será o antídoto. Assim como agora a nossa salvação para o coronavírus está na vacina. O mais interessante é que o imunizante contra o coronavírus é feito com o próprio material genético do coronavírus. Assim como o remédio contra o veneno da cobra vem do próprio veneno da cobra. No tempo de Moisés e no tempo de Nicodemos não havia este conhecimento científico, mas Deus, ao falar da vacina contra o pecado, lembra para Nicodemos que a salvação da morte eterna segue por um processo parecido. Deus salva a humanidade com o próprio veneno do pecado. É o que diz Deus lá em Gênesis para o próprio diabo, que o diabo picará o calcanhar do descendente da mulher, ou seja, Jesus foi picado pelo pecado. Jesus carregou os nossos pecados, para assim, de Jesus, recebermos a vacina contra o pecado. A maldição do pecado em Jesus traz a salvação para nós. Por isso, então, a história de Moisés. Quando as cobras começaram a matar as pessoas, Deus mandou que fosse fabricada uma cobra de bronze e fosse pendurada num poste. Aqueles que eram picados pelas cobras venenosas deveriam olhar para a cobra de bronze. Diz a Bíblia que quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Será que isso é verdade? Não tem lógica. Ninguém fica curado do veneno mortal de uma cobra olhando para uma cobra de bronze num poste. Pois é aí que entra esta história da lógica do mercado, da razão, daquilo que estava na cabeça de Nicodemos. Pois é nesta hora que a razão humana precisa então deixar o poder de Deus agir. E quem diz isto é o próprio Jesus. Jesus diz, assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. E sabe de uma coisa? Quando o poder do amor de Deus começa a agir no coração humano, o milagre da cura acontece. Nicodemos, ao ouvir este João 3,16, recebeu direto na veia da sua alma o antídoto contra o pecado. Tanto que 3 dias depois, na sexta-feira santa, quando Nicodemos viu Jesus pendurado na cruz, ele não teve mais dúvidas. O racional se tornou fé. O antídoto do veneno, finalmente injetado direto na sua veia, fez Nicodemos nascer de novo. Irmãos e irmãs, ainda bem que as coisas de Deus não funcionam conforme as coisas lógicas deste mundo, não é mesmo? Por isso as palavras de Efésios 2,9, conforme a epístola deste final de semana, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Deus não cobra de nós o seu amor. Ele não negocia, não vende, não coloca numa banca para ser comercializado. Ele oferece de graça.
Esta é a grande notícia que podemos ouvir nesses tempos tão difíceis, de tanto sofrimento, que Deus amou o mundo de tal maneira, sim, isto nós sabemos de cor, porque está no nosso coração. Amém. Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nos salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. A coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste, mandam cor e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti nesta oração, confiantes que Tu nos ouves e nos atendes. Em nome do Senhor Jesus, o Teu amado Filho, Te louvamos de todo o coração, este coração novo que Tu nos deste. Só podemos chegar à Tua presença por causa do novo nascimento, obra do Espírito Santo em nós. Conforme as palavras de Jesus, Tu amaste o mundo de tal maneira, a ponto de deixar Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Por isso e por tudo mais, temos muitos motivos para Te louvar. E por isso estamos aqui na Tua presença, mesmo quando não podemos estar reunidos na Tua casa, junto com os irmãos e irmãs na fé. Ó Deus, dá-nos a Tua graça, para nunca esquecermos que, conforme a nossa natureza humana, somos fracos e não conseguimos entender o Teu amor. Por isso, permita que possamos sempre ouvir a Tua palavra, onde está a lei que mostra os nossos pecados e a nossa desgraça. Mas, ó misericordioso Deus, mostra também sempre a nós o Teu doce Evangelho, a boa notícia que é Cristo Jesus. E assim, perdoados, renova a nossa vida para amar a Ti acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Afasta de nós o poder da tentação,
do mundo, do diabo, da nossa carne. E quando a tentação vier e nos oprimir nas provações e sofrimentos, envia teu Santo Espírito para resistirmos e ficarmos firmes conforme a tua vontade. Nesse período da Quaresma, quando a Deus lembramos de forma especial o sofrimento de Jesus, enche-nos com a certeza do teu amor, mesmo quando o diabo nos tentar com dúvidas e assaltos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, os cristãos no mundo, a IELB com seus pastores e membros. Abençoa a nossa comunidade cristã para sermos uma igreja viva e ativa no testemunho. Fortalece a nossa fé nesses momentos de tanto sofrimento, para que nunca percamos a esperança e sejamos sempre um testemunho vivo do teu poder e amor. Ó Deus gracioso, esteja ao lado dos que estão enlutados, sobretudo neste tempo da pandemia. Não permita que a dor do luto nos afaste de ti, mas que possamos sempre ouvir e crer nas palavras de Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida. Esteja ao lado dos enfermos, especialmente agora, quando os hospitais estão superlotados. Dá força e capacidade para médicos e enfermeiros nesta hora tão difícil. Sustenta a nossa pátria, dá entendimento aos governantes e autoridades. E quando muitos estão desempregados ou com dificuldades para o seu sustento, não permita que a fome, o desemprego e a carestia sobrevenham sobre nós. Ó Senhor bondoso, Pai Celeste, não merecemos nada de Ti, mas cremos no Teu amor e por isso pedimos e agradecemos em nome do Teu amado Filho, o nosso Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.